E se você puder abrir a tua Bíblia, você vai comigo lá em Gênesis mesmo, no capítulo de número 42. Eu vou falar aqui um pouquinho dessa pessoa de uma forma talvez diferente daquilo que nós estamos acostumados. A gente é acostumado a falar de José o sonhador, sim ou não? Nós somos acostumados a falar de José, venceu, Deus exaltou, eita glória, coisa boa. Mas teve um processo doído, teve um processo interior dentro de José, irmã Nilce, que quando as noites de sono batiam em José, imagina José lutando e dizendo: Deus, não me deixa desejar mal para os meus irmãos, não me deixa desejar mal para aqueles que me jogaram na cisterna. Eu imagino José, irmão, uma luta dentro dele tão tenebrosa, que eu não sei se eu e você suportaria, porque hoje em dia a gente não suporta alguém, né? Pisão no pé, pisou no meu pé, tá de brincadeira? A gente já é essa geração tenebrosa, né? E acho que é bonito, né? Não, foi um pisão no pé, vai embora. Você está entendendo como a gente é diferente? Essa geração é diferente, a gente não suporta muita coisa, irmão. A gente não suporta. Não, porque a irmã falou, mas vai para o mesmo céu que você, perdoa e vive em paz em nome de Jesus. Passou, já foi. Nós precisamos melhorar. E olha o que acontece com José. A Bíblia vai dizer que José, para os irmãos entenderem, eu não vou ler a palavra toda que é bem extensa. Quem conhece a palavra sabe que José, ele era invejado pelos seus irmãos, sim ou não? E vamos ser sinceros, irmão, esse sentimento cresceu no coração dos irmãos por culpa dos pais. Não dá para não culpar os pais. No caso, o pai, né? A mãe morreu, então ficou o pai. E a Bíblia em todo tempo diz assim que José ele era mais amado. A Bíblia está entendendo isso para nós. Então já era um problema antigo. Já era para ter sido curado em casa. Sabendo como que tem problema que não pode acarretar? Sabendo que tem coisa que não dá para você ficar levando muito tempo? Por quê? Porque uma hora vai vir uma consequência daquilo. Jacó poderia apaziguar a situação, dizer: não, eu amo todos iguais. Aí o que Jacó faz? Dá uma túnica de várias cores. O único que tem a túnica, José. Irmão, é para ter briga dentro dessa casa? É para você ter raiva do irmão? Irmão. Eu, meu irmão, minha irmã, nós somos em 3. Pense em alguém que ficou feroz quando a Daiane nasceu. Eu tinha que vir. Estava tão bom com a família. E ela teve que aparecer. Desculpa, Daiane, mas é a verdade. Cura interior. Cura interior, mas eu já fui curada. Mas eu tive. Falei: eu não acredito nisso. Teve também, né, nosso pé. Falei: eu não acredito que eles fizeram isso comigo. Tá de brincadeira? Eu era a única. Porque daí era eu e meu irmão, então você, né? Vamos dizer assim que meu irmão era tratado de um jeito e eu de outro. A Daiane chegou aí, a minha mente podia ser um menino. Tirava o reinado do Anderson. E não veio o menino, veio a Daiane. Então assim, era uma situação, só que assim, eu louvo a Deus porque em todo momento dentro da minha casa sempre houve aquela coisa gostosa. Não, amo todos iguais. Embora a gente saiba que um ou outro acaba sendo preferência, né, mãe? Né, pai? É sempre assim. Mas ele acaba sendo normal. Às vezes o que é mais chegado, né? Às vezes aquele que é mais próximo, aquele que a irmã Ides mesmo, né, irmã? Às vezes aquele que está mais junto ali, acaba sendo. Não que ama mais um do que o outro, mas quem está mais próximo, você está mais ali para falar, para conversar, para dialogar. Só que graças a Deus não tinha esse problema em casa. Mas então era uma questão, irmão, na família de José que já poderia ter sido tratada. Só que o tratamento diferencial de Jacó para com José não prejudicou Jacó, prejudicou José. Jacó saiu ileso, se você for olhar essa história, mas José foi prejudicado. E para piorar, Deus dá sonhos para José. Aí Deus dá sonhos para José. José, em vez de ter sabedoria, entender que não é para falar, Deus deu para ele o sonho. Então você está entendendo que não dá para passar muita mão na cabeça de José, porque ele teve a sua parcela também de culpa? Já era invejado pelos irmãos que era o filho preferido. Recebeu uma túnica de várias cores
recebeu. Pronto, já não foi bom. Aí Deus dá sonhos para José. Deus não disse, conta José. Deus deu sonho para José. Aí José, sem sabedoria nenhuma, conta os sonhos para os irmãos. Pronto, irmão, aquilo que estava ruim ficou pior. Não tinha cura. Sabe quando parece que um problema vai, né, pegando outro e vai trazendo outro e vai trazendo outro? Era o que estava acontecendo na história de José. Resumindo, José foi jogado num poço. José foi levado ao Egito como escravo. Tudo por causa de uma cura que os seus irmãos não tinham. Uma cura interior que os seus irmãos não tinham. Os seus irmãos enfermos dentro deles lançaram José à própria sorte. É difícil uma história como essa? É. Ah, irmão, mas existiu o propósito de Deus? Claro que existia. Mas você concorda que se fosse uma família sarada, o propósito poderia ter sido diferente? Poderia, irmão. Deus cumpriria da mesma forma, de outra maneira, não permitindo tudo aquilo na vida de José. Mas você vê o que um problema foi acarretando outro. O que não foi curado, o que não foi tratado no início, agora vai trazer uma complicação. E agora o problema não é só mais com José, agora é com os irmãos de José, agora é com Jacó também. Por quê? Porque a família ficou destruída. Para Jacó, José morreu. Um animal pegou e despedaçou. Mas para os irmãos de José, dia após dia eles sabiam: vendemos ele para o Egito, e pode ser que ele nem viva mais. Só que José está no Egito. A Bíblia diz que José está prosperando? Sim. A Bíblia diz que Deus é com José? Sim. Mas eu, olhando esse tema e analisando essa história, eu enxerguei uma situação que eu entendi que José estava bem, entre aspas. Porque por tudo que Deus estava prosperando ele no Egito, ele ainda estava fora da família. Ele ainda não tinha notícia da sua casa. Ele ainda tinha lembranças do seu pai. Porque a forma que ele foi arrancado, irmão, é para deixar marca. A maneira que ele foi arrancado da família é para deixar o coração em angústia. Só que José é uma pessoa que ele tem sabedoria de Deus. Como assim? Ele está bem parecendo aos outros, mas eu acredito que quando ele entra dentro do seu quarto, quando ele fecha a porta, quando ele tem o seu momento com Deus, eu creio que em algum momento a oração de José é: Deus, me ajude a me livrar desse sentimento de mágoa que eu tenho dos meus irmãos, porque se hoje eu estou numa terra estranha, é porque eles me mandaram para cá. José entendia o propósito, mas havia uma dor dentro dele que precisava ser curada. Por que José não toma uma atitude precipitada como Caim? Porque ele está debaixo de um propósito que Deus tem na vida dele. Então Deus não vai perder José, mas ele precisa da cura. E olha o que diz em Gênesis capítulo 42, aonde vai acontecer o encontro de José com seus irmãos. A terra está, irmãos, padecendo fome. E os irmãos de José, eles vão ter que descer no Egito para poder buscar alimento. Só que eles não esperavam que aconteceria o que aconteceu. Porque talvez na mente dos irmãos de José, José já tinha morrido há muito tempo. Ele foi vendido como escravo. Só que o plano de Deus para a vida de José fez dele de escravo governador. A Bíblia vai dizer que eles chegam até o Egito. E quando eles chegam no Egito para buscar pão, José é que está comandando tudo para que fossem distribuídos os alimentos. José reconhece os irmãos. Porém, José está no Egito, então vamos dizer que as vestes, o cabelo, mudou. Ele está vivendo como alguém que vive no Egito. Então ele está diferente, os irmãos não reconhecem. Aí eu quero dizer para você por que eu observei nessa palavra que José precisava de uma cura interior. E Deus sabia que ele precisava. A Bíblia vai dizer que José arma uma determinada situação
para que os seus irmãos fiquem mais tempo ali na terra do Egito. E no versículo de número 24, vou correr aqui um pouquinho aqui para a gente terminar no horário. 24 de Gênesis 42, depois os irmãos podem ler na casa. José arma uma situação para que um dos irmãos dele ali fique preso, e eles suplicam a José, sem saber que José era o irmão deles. E no versículo 24 diz assim: e retirou-se deles, quem? José, e chorou, tornou depois a eles, falou-lhes, tomou a Simão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Então vamos entender uma coisa: se José não estivesse magoado na hora, sou eu, meus irmãos, sim ou não? Tanto tempo sem vê-los. Eu sou José, aquele que vocês lançaram na cisterna, aqueles que vocês me mandaram aqui como escravo, sou eu, sou governador hoje, só que ele está magoado. E a mágoa de José vai dizer para ele o que? Eu preciso fazer algo para que eles sintam o que eu senti. Você está entendendo por que a gente precisa ser curado? Porque se a gente não for curado, a gente quer que o outro sofra igual. Me magoou, vai sofrer o dobro. Não é nem igual, a gente já fala o dobro. Tem que pagar. Só que não é isso que Deus quer. Perdoe os inimigos e vive em paz. E José está magoado. Aí ele arma uma situação. Ele diz: olha, vocês estão aqui, vocês são espias. Depois os irmãos podem ler em casa que vocês vão entender direitinho. Vocês são espias. E olha, não era para vocês estarem aqui. José arma uma cilada para os irmãos, eu posso dizer assim. E ele está tão magoado que ele está ali forte diante dos irmãos, bravo e tomando aquela atitude realmente que ele tem que ter como governador do Egito. Só que no momento de fraqueza ele sai de perto dos irmãos e ele vai chorar. Por quê? Porque aquela história ainda dói, ainda machuca. Você já lembrou de algo que alguém te fez e chorou? Acho que todos nós. Aí se eu te perguntar quanto tempo faz isso, aí se você disser assim: pastora, faz uns 10 anos, mas eu lembro até hoje, precisa de uma cura aí, que já era para estar curado. Você está sofrendo como se fosse hoje. E José estava sofrendo, irmão, já fazia anos que José estava no Egito. Mas ele está aflito, ele está angustiado, ele está com mágoa. Ele quer que de alguma forma seus irmãos sintam o que ele sentiu numa terra estranha. Irmã, mas Deus era com José, como ele é comigo e com vocês, sabe que a gente está precisando ser tratado, irmão. Ah, mas Deus abençoava José porque ele é misericordioso. Se não fosse a misericórdia, José não era nada no Egito. Mas mesmo Deus sendo com ele precisava ser curado daquilo que o machucava. Então não adianta você dizer: eu louvo, eu prego, eu canto, eu oro, eu faço, eu aconteço. Se tiver alguma coisa dentro de você que precisa ser tratado, Deus vai tratar. Se tiver algo que precisa ser curado, Deus vai curar. Por quê? Porque não dá para viver dessa forma, irmão. Sentimentos mal resolvidos. Outro dia eu vi uma mensagem, achei tão forte, que dizia assim: se você não se curar daquilo que está te machucando, você vai sangrar em quem não tem nada a ver com isso. E é verdade. Você já viu uma pessoa machucada? Ela não quer ver você bem. Que sinta o mesmo que ela, mesmo que você não seja culpado. É mais ou menos assim. Então precisa ser curado. E quando José ele entra, ele chora, a Bíblia vai dizer que os irmãos ali pedem misericórdia, não, a gente precisa voltar, meu pai. Aí ele diz: olha, vocês vão voltar, mas eu quero agora que traga meu irmão Benjamim. No caso, ele não vai dizer meu irmão, porque ele está ali e ninguém sabe quem ele é. Ele conhece os irmãos não conhecem. Traz Benjamim. Quem é Benjamim? Irmão de José. Quem ficou como querido na história quando José foi lançado fora? Benjamim. Quem que José está? Ele está tão magoado que ele diz: eu vou onde mais vai doer. Você está entendendo por que a gente precisa ser curado, irmão? Porque a gente fica com um sentimento de vingança. Doeu em mim, que doeu em você também. É um José diferente contado agora, né?
que a gente gosta do sonhador. A gente gosta do José bonzinho, mas eu tenho que te falar de um José humano. Eu tenho que te falar de um José que, com a posição que ele tinha, ele poderia pegar os carros de Faraó, e ele tinha como pegar, visitar sua família, mas não estava preparado. Havia mágoa, havia dentro dele uma aflição, um sentimento de alguém que diz: estou aqui porque alguém me lançou aqui. E quando a mágoa entra, irmão, a primeira coisa que vem é o sentimento de vingança. Aí ele diz: então vocês vão me trazer o irmão mais novo. Depois os irmãos vêm, que eu quero que vocês entendam bem na tua casa, e o Espírito Santo vai falar melhor. Eu estou correndo aqui para vocês. Aí os irmãos de José vão para casa. Não sabia que era José. Chega na casa de Jacó, Jacó diz: não vou mandar Benjamim. José, meu filho, já foi morto, agora vocês vão me levar Benjamim? Não posso. Aí Judá, que é um dos filhos de Jacó, diz assim: não, pai, vai ter que mandar, porque o alimento vai acabar e nós vamos ter que voltar para o Egito. Você está entendendo como José estava magoado, irmão? Você está entendendo que a mágoa de José está afetando agora a casa dele de uma forma diferente? Porque muitas das vezes a gente diz assim: não, mas a mágoa é só minha, mas às vezes você está afetando quem está dentro da tua casa, quem está do teu lado também. Porque se você não estiver curado, automaticamente você vai passar aquilo que você está sentindo para quem está do teu lado, para quem está próximo a você. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Benjamim vai vir. José está lá, vem Benjamim, agora correndo aqui. Capítulo de número 43 de Gênesis. A Bíblia diz assim no versículo de número 30: os irmãos vieram com Benjamim, e José ainda não mostra que ele é o irmão que eles lançaram lá no Egito. A Bíblia diz assim que quando José vê Benjamim, ele apressa-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Quer dizer, você vê que toda a ferida que estava dentro de José, ele não está expondo essa ferida, está dentro dele. Ele se esconde, porque ninguém pode ver aquela fraqueza. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: até o término dessa campanha, vai ter fraquezas em mim e você que vão precisar ser expostas. Aí você pode dizer assim: por quê, pastora? Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, para que você possa até lembrar da situação, mas não vai doer mais. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu vou expor algumas situações, mas não é para te envergonhar, é para que você seja curado, para que você seja sarado, para que esse sentimento saia de dentro de você e você entenda que você é templo do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo habita tem que estar sarado. José se esconde, ele está triste, ele não quer que ninguém veja. Volta novamente para os seus irmãos, toma uma atitude. Vou pular aqui, depois os irmãos vão ler em casa. No capítulo de número 45, José arma mais uma situação, irmão, para os irmãos dele. Depois os irmãos têm a curiosidade de ler, porque é coisa linda. Ele arma mais uma situação, e agora ele quer prejudicar quem? Benjamim. Irmão, a mágoa que José tem, o sonhador, aquele que é legal, ele é bom, eu gosto de falar de José. Só que quando veio esse tema, irmã Nilce, eu vi ele de uma forma diferente. Não perdi não a graça que eu tenho por José, não. Mas me fez entender que tem coisas dentro de mim que precisam ser tiradas. Porque eu posso sangrar em quem não tem nada a ver com isso. Eu posso machucar quem nem sabe da história. José está tão machucado que agora ele arma para Benjamim. A astúcia de José, a mágoa de José, ele diz assim: olha, coloca lá na sacola de Benjamim. Ele pede para o seu servo um copo aqui da casa de Faraó, põe lá. Olha a astúcia, irmão. Olha o que a mágoa de José faz, ele tramar, ele ter pensamentos de vingança.
têm que sofrer o mesmo que eu sofri, porque senão eu não vou estar contente. José era governador do Egito, José tinha riqueza na mão, mas por causa de uma enfermidade interior, uma mágoa do passado, José estava dando legalidade para o inimigo agir na mente dele. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu já te dei dons, eu já te falei que sobre a tua vida, estou prosperando você na terra, mas por causa de alguns sentimentos mal resolvidos, está bloqueado algumas coisas para a tua vida. E o Senhor está dizendo: ei, cuidado para não dar legalidade para o inimigo, porque tem coisa que vem consequência. Caim teve consequência de um sentimento mal resolvido, mas José teve oportunidade de melhorar. Você tem oportunidade de melhorar. Olha para quem está do teu lado e diz assim: irmão, você tem oportunidade para melhorar. Ainda dá tempo, ainda tem cura, ainda tem restauração, ainda dá para mexer, ainda dá para tirar, ainda dá para curar, ainda dá para libertar, ainda dá para tirar raiva, dá para tirar mágoa, dá para tirar angústia, dá para tirar. Porque não adianta ser sarado por fora, se por dentro está machucado. E se essa ferida não for curada, vai sangrar em quem não tem nada a ver com isso. Vai viver uma vida amargurada, vai viver uma vida mesquinha. E o Senhor está dizendo para mim, para você: perdoa, esquece, tira a mágoa, já passou, você não morreu, eu tenho mais para ti. A Bíblia vai dizer que ele era naquela cilada, e quando os irmãos veem aquela situação, volta correndo para José. E é interessante que um dos irmãos de José, chamado Judá, melhor dizendo, ele faz uma súplica tão temível diante de José, e ele pede: não faça isso, porque se eu voltar para casa sem o meu irmão, sem Benjamim, meu pai morre. Olha que situação, irmão. Olha o que é uma mágoa. Olha o que está acarretando lá na família, porque foi um assunto mal resolvido. Eu não sei porquê, mas Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: faça as pazes com o seu passado, se você quiser um futuro brilhante. Faça as pazes com o seu passado, se você quer ter uma vida de abundância, se você quer ter uma vida, aleluia, onde você vai desfrutar do melhor de Deus na terra. Faça as pazes. A Bíblia vai dizer que José agora, diante daquela súplica, diante daquela agonia dos seus irmãos, de dizer: por favor, não deixa Benjamim aqui não, porque se a gente voltar para casa, meu pai morre. A gente prometeu que levaria Benjamim de volta. Agora José vai ser quebrantado. E sabe quando eu entendo que a cura chegou sobre José? Quando José entendeu que ele estava fazendo com seus irmãos o que eles fizeram com ele. Quando José entendeu que ele está tendo com os irmãos o sentimento que tiveram com ele, José parece que desperta. José parece que dá um estalo na mente dele. Parece que José começa a entender: eu estou aqui por um propósito. Eu estou me perdendo no propósito porque eu estou magoado. Eu estou me perdendo no propósito porque eu estou amargurado. Eu estou me perdendo no propósito porque eu não estou liberando perdão. Eu estou me perdendo no propósito porque eu não estou liberando perdão. Deus está dizendo para 2, 3, 4, 10 pessoas nesta noite: não se perca no propósito. Libera perdão.
Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então José está fazendo toda aquela situação, irmão, ainda tem plateia. Porque quando a gente está magoado, quando a gente está ferido, quanto mais pessoas verem a vingança que a gente vai fazer, melhor, sim ou não? Mas não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que quando José entendeu: eu estou aqui debaixo do propósito, estou me perdendo do propósito porque eu estou magoado com os irmãos, estou me perdendo do propósito porque eu estou chateado com eles, estou me perdendo do propósito porque eu não liberei perdão. A Bíblia diz que ele manda todo mundo sair da sala, porque agora ele vai resolver o que está machucando ele. Ei, Deus está dizendo para mim e para você: resolva hoje essa causa. Ei, essa ferida não é para ficar aí. Sabe aquela ferida maquiada? Que ela fica assim, ela é curada. Aí uma casquinha que você tira, abriu de novo. Aí não vai funcionar, irmão. Tem que cicatrizar. Sabe por que é bom a cicatriz? Porque quando você olha para a cicatriz, você diz: doeu, mas eu estou de pé. Tem que ficar cicatriz, mas curado, restaurado. E José, ele manda que todo mundo saia dali. A Bíblia diz que fica só ele e os seus irmãos. E a palavra diz que ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Imagine o choro de José. Imagine você segurando um sentimento ruim dentro de você há tantos anos. Tem hora que tem que pôr para fora, né, irmão? Tem hora que tem que pôr. José, ele chora de uma maneira que o Egito todo vai ouvir. Ninguém está entendendo o que está acontecendo dentro da casa, mas Jesus está dizendo: eu estou curando. Talvez você vai precisar chorar muito para essa cura vir, mas chora. Chora na presença do Senhor. Chora hoje e diga: Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser sarado. Eu quero liberar perdão. Eu não quero mais olhar para essa situação e me sentir magoado. Acabou. Hoje é vida nova. Quando José chora, ele está dizendo para Deus: Deus, doeu até aqui, me machucou até aqui, mas hoje eu estou liberando perdão para os meus irmãos. Hoje eu estou dizendo: estou de volta no propósito, estou de volta na chamada. Ei, não se preocupe não, se você sair deste culto hoje e papai disser: vai na casa de fulano liberar perdão, vai! Para que você volte no propósito. Para que você volte no propósito. Para que você volte no propósito. Vai se colocando de pé, porque eu termino agora. Eu tenho 7 minutos para terminar com você. Vai se colocando de pé. Quando José chora, ele está dizendo: Deus, sai do propósito. Eu estava tão magoado. Essa coisa me doeu, me machucou. E me parece que Deus entende tanto José, que Deus diz assim: ei, José, não está na Bíblia não, irmão, mas é a minha mente de pregador.